Ainda em pé, irmãos, quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7, é o texto que nós vamos estar meditando nessa noite, a palavra que Deus colocou no meu coração, quando o pastor desafiou a trazer a palavra nessa noite. Eu estava orando e Deus já tinha colocado essa palavra no meu coração, pedi que Deus confirmasse essa palavra e creio que o Senhor irá falar conosco também através dessa palavra nessa noite. Lucas capítulo 7. Vamos estar lendo o versículo 1 até o 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto de sua casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Pode se assentar. Já oramos, né? Pela palavra. E uma palavra que Deus me colocou no meu coração, que me chamou a atenção nesse texto, e gostaria de estar meditando nessa noite como tema, como palavra principal do tema nessa noite, é a autoridade. Quando eu falo autoridade aqui, me refiro à autoridade humana e também à autoridade espiritual. Por isso o título da minha meditação nesta noite é Conservando a Autoridade Espiritual em Tempos Adversos. É preciso que nós conservamos a nossa autoridade como igreja do Senhor nesses dias. Sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis, dias finais, dias que a maldade tem se multiplicado sobre a terra, e o esfriamento tem atingido muitas pessoas, e muitas pessoas têm se escandalizado na fé, têm se desviado do caminho, e é importante que a igreja ela não perca a sua visão, não perca a sua autoridade espiritual. E a pergunta que eu faço nessa noite: será que é possível o crente perder a sua autoridade espiritual? Ou pode ela estar subjugada ou subutilizada? Será que muitas vezes nós não sabemos usar a nossa autoridade espiritual como deveríamos usar? Essa é a pergunta que me veio quando eu li esse texto pela primeira vez. A autoridade espiritual. E eu estou no Evangelho já há bastante tempo, há mais de 40 anos que eu estou no Evangelho, e por todo esse tempo eu tenho acompanhado a história da igreja, a história do Evangelho, principalmente na nossa nação, e tenho visto assim um crescimento exponencial. Esse dia eu conversava com o irmão Amarildo, né, que alguns paradigmas foram quebrados durante esses anos, e a igreja ela pôde avançar em muitas áreas que muitas vezes ela não tinha visão de avançar. Então alguns paradigmas foram quebrados, a igreja
ela passou a ser vista com outros olhos pela sociedade. E nós, como crentes, como evangélicos, hoje nós somos também um papel de destaque no mundo e na sociedade. Então nós vemos muito nesse tempo, muitos ministérios que têm surgido, ministérios que são ministérios fortes, que têm feito um trabalho de evangelismo, um trabalho social, um trabalho de resgate de pessoas, um trabalho assim, fantástico. E isso muito nos alegra, porque Deus, Ele tem sustentado a sua igreja através do tempo. E por isso a igreja ela tem podido usar a sua autoridade espiritual para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e proclamar as novas da salvação. Mas paralelamente a isso, irmãos, com tristeza também, eu pude ver e muitas vezes muitos escândalos. Paralelo ao crescimento da igreja, também muitos escândalos também envolvendo a igreja do Senhor. Muitos líderes que Deus levantou e que Deus usou de maneira sobrenatural. Muitos desses líderes sucumbiram na fé e vieram a cair e causar escândalo. E muitos crentes hoje, irmãos, muitas pessoas hoje têm ainda causado escândalos no meio da igreja, porque usam o nome de cristão, pessoas que se denominam cristão, evangélicas, mas muitas vezes o testemunho dessas pessoas não corresponde à verdade do Evangelho. É triste de ver pessoas que tomam o nome de Deus, o nome de Cristo, e muitas vezes pessoas que até têm papel de destaque na sociedade, na nossa nação, mas que muitas vezes elas participam de muitos escândalos envolvendo tantas coisas, corrupção, injustiça, enfim, coisas tristes, né? E isso denigre o Evangelho de Jesus Cristo. Muitos têm desistido nessa caminhada, porque em algum momento não exerceram o direito de autoridades espirituais. Essa autoridade que foi otorgada por Deus, muitos têm sucumbido na fé. Eu tenho dito aqui já algumas vezes que há um grande número de pessoas desviadas, desigrejadas hoje. Estava agora vindo para o culto, estava quase entrando no carro para vir para a igreja, uma senhora bate na porta da minha casa, pedindo uma ajuda, e eu fui conversar com aquela mulher, e estendi a mão, dei uma ajuda financeira para ela, porque é uma mulher que ela estava fazendo um tratamento de câncer, as pernas todas inchadas, uma situação muito difícil, ela mal conseguia ficar de pé. Eu falei para aquela senhora: eu vou te dar uma ajuda financeira, mas o que eu quero te oferecer, eu quero orar pela sua vida. E eu conversando com aquela mulher, orei por aquela mulher, e aquela mulher era uma pessoa desviada do caminho do Senhor. Assim como tantos e tantos e tantos que a gente encontra diariamente, de pessoas que um dia caminharam na fé e hoje se encontram à parte do Evangelho, porque algum dia não usaram a sua autoridade espiritual para declarar vitória sobre o pecado e acabaram caindo, desistindo da fé, desistindo da caminhada. E nesse texto, o texto vai nos mostrar aqui um encontro de duas autoridades, uma autoridade humana na figura daquele centurião. Aquele centurião, uma pessoa que tinha sob o seu comando soldados, tinha sob o seu comando servos, uma pessoa que era investida de autoridade, uma autoridade importante daquela época, uma autoridade romana. E do outro lado, uma autoridade espiritual, a autoridade das autoridades na própria figura de Jesus Cristo. Há um encontro entre duas autoridades, a autoridade humana e a autoridade espiritual. E nesse encontro prevalece a segunda, a autoridade de Cristo. E essa autoridade humana, ela se submete à autoridade de Cristo, ao ponto de Jesus ficar admirado pela atitude daquele centurião. Segundo as suas palavras, aqui que o texto diz assim: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, porém manda com uma palavra e o meu servo será curado. É o reconhecimento de que há uma autoridade superior,
Todos nós, um dia que recebemos a Jesus, que temos o selo do Espírito Santo, nós fomos revestidos dessa autoridade espiritual. Irmão, creia que você tem a autoridade espiritual na sua vida. Você tem autoridade para proclamar o Evangelho, você tem autoridade para impor a mão sobre os enfermos, para curá-los, para expulsar demônios, para fazer a obra do Senhor, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Por isso o apóstolo Pedro vai dizer na primeira carta, capítulo 2, versículo 9, que nós somos o quê? A raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus, a fim de proclamar as suas virtudes, daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Nós fomos revestidos da autoridade de Deus, porque Deus nos deu essa autoridade. E quando se fala sobre autoridade, nós queremos ver algumas definições. O que significa autoridade? O que significa autoridade? Como se define? Humanamente falando, a autoridade é o direito ou poder de mandar, de ordenar, de decidir, de se fazer obedecer. E a autoridade, geralmente, ela está sob alguém e está sob alguém também. Né? A pessoa ela tem autoridade para ordenar, para mandar, mas também ela está debaixo de alguma autoridade. A autoridade maior é Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele se submeteu à autoridade do Pai quando ele desceu a essa terra. E por isso, quando ele venceu na cruz do Calvário e cumpriu com o propósito de Deus, e Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2 diz assim: Deus o deu a ele a autoridade sobre todas as coisas, e qual todo joelho se dobre diante dele, e ele tem autoridade tanto no céu, na terra e debaixo da terra. Então Jesus agora ele tem toda a autoridade, e ele mesmo vai declarar aos seus discípulos, após ele ter ressuscitado: toda a autoridade é me dada nos céus e na terra. Então, no nome de Jesus, nós temos também toda a autoridade para proclamar, e essa autoridade Jesus entregou à sua igreja. Ainda a autoridade é alguém que recebe autorização para exercer uma determinada função ou um poder atribuído. Podemos dividi-la em dois ramos. Uma autoridade competente. Que é uma autoridade competente? É uma pessoa a quem a autoridade foi conferida por lei em nome do poder público. Uma pessoa que é competente, ela tem competência para exercer uma autoridade, porque a lei lhe deu essa autoridade. E também uma outra autoridade, é a autoridade constituída, pessoa a quem foi conferida por lei em nome do poder público. Uma coisa é você ter competência para exercer autoridade, a outra coisa é você estar investido dessa autoridade. E Deus nos deu justamente essas duas funções. Nós temos tanto a competência, como nós também fomos constituídos por Deus com a autoridade. Amém, irmãos? E quando se trata de autoridade espiritual, devemos observar como ela se diferencia quando é exercida corretamente. E por isso eu gostaria de tratar de alguns aspectos da autoridade espiritual que nós precisamos entender. Primeira coisa, irmãos, nós recebemos a autoridade espiritual do próprio Deus. Por que nós recebemos a autoridade do próprio Deus? Porque ela é verdadeira e santa. A autoridade de Deus, ela é verdadeira e santa. Nós sabemos que o nosso inimigo, Satanás, ele é o eterno imitador das coisas de Deus. E Satanás também tem poder, embora o poder dele é limitado. E ele tem dado essa autoridade, esse poder para pessoas que têm buscado em fontes erradas. Muitas pessoas têm feito pactos, com Satanás para receber autoridade e poder. E nós vemos muitas vezes essas pessoas exercendo autoridade, que não vem de Deus, mas muitas vezes é uma autoridade vinda do mal para praticar o mal. Infelizmente tem os dois lados,
Mas nós sabemos que o nosso inimigo, ele é mentiroso, porque tudo que ele dá, ele cobra. Então as pessoas que muitas vezes recebem autoridade vinda do maligno, sabem que um dia ele vai cobrar, e às vezes essa cobrança pode ser na forma de tragédias ou até de morte. Mas a autoridade que Deus nos dá, ela é de graça, ela é verdadeira, ela é pura, ela é santa, ela é poderosa, a autoridade espiritual, né? Só o Senhor pode nos revestir de toda a autoridade, todo aquele que nele confia, porque ele tem toda a autoridade, e até o nosso adversário, ele se submete ao seu poder. Amém, irmãos? Veja o que diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, um pouquinho mais para frente, aí do texto que nós lemos, capítulo 10, versículo 19, quando os 70 retornaram na missão que Jesus havia ordenado a eles fazer, e o texto vai nos relatar que eles ficaram assim admirados como os demônios se submetiam à autoridade no nome de Jesus. Quando eles usavam o nome de Jesus, os próprios demônios se submetiam à autoridade. E aí Jesus vai falar assim: eu vi a Satanás caindo do céu. E aí Jesus vai dizer essa palavra: eis aí, vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, irmãos, por que ele usa aqui dois animais peçonhentos, serpentes e escorpiões? Porque serpentes e escorpiões são animais traiçoeiros, que muitas vezes quando ela pica a pessoa, ou ela sente muita dor, ou ela morre, porque o veneno que ela injeta, muitas vezes é um veneno muito dolorido, um veneno letal. Então o diabo ele vem para matar, roubar, matar e destruir, mas Jesus vem para nos trazer vida, e vida em abundância. Então Jesus nos deu essa autoridade de pisar serpentes e escorpiões. Jesus está dizendo aqui, o próprio inimigo se submete à sua autoridade. Amém, irmãos? Então, irmãos, toda a autoridade que nós temos, nós recebemos de Deus, e Deus nos dá essa autoridade para que nós possamos usar como igreja do Senhor. E nós não devemos temer a força do inimigo. Muitas vezes nós sofremos revés nessa vida, sofremos derrota. Muitas vezes nós desanimamos com certas circunstâncias que acontecem na nossa vida. Mas são coisas passageiras que vêm para nos fortalecer e aprimorar a nossa fé e a nossa dependência de Deus. Semana passada, terça-feira, cheguei em casa ao meio-dia para almoçar, encontrei a minha casa toda aberta e alguém tinha entrado lá e roubado. Aí você fica assim, sabe, em choque. Poxa, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Mas naquele mesmo instante, quando eu vi as coisas que foi tirado, e a pessoa só levou uma televisão que estava na cozinha, uma televisão velha, e algumas bijuterias da minha esposa, e eu no meu escritório tinha ali Bíblia, tinha alguns valores no meio da Bíblia. Ele não abriu a Bíblia, então o dinheiro ficou lá. Ele não quis ler a Bíblia, E eu tinha algumas anotações que eu estava fazendo justamente dessa palavra. Ele pegou aquilo lá, jogou no chão, revirou tudo, tinha relógio, tinha cartão de crédito, não mexeu em nada. Então, irmãos, e na mesma hora eu orei a Deus: Deus, o Senhor permitiu essa pessoa vir aqui, e eu oro para que o Senhor toque no coração dessa pessoa, porque ele não entrou na casa de alguém, ele entrou na casa de um servo do Senhor, e ele tirou coisas que o Senhor foi que um dia me deu condições de comprar. Então está nas tuas mãos. O inimigo ele é sujo, ele é astuto, muitas vezes ele vem para atacar. Se ele não ataca na saúde, ele vem atacar na parte financeira, vem atacar nos seus bens, vem atacar na sua família, de todas as formas. Mas nós devemos usar a nossa autoridade espiritual para declarar o senhorio do Senhor. Muitas vezes nós podemos até perder coisas, mas Ele não pode roubar a nossa fé e não pode roubar a nossa salvação. Amém?
Então nós temos essa autoridade vinda de Deus, diretamente do trono de Deus. Ele pode ser um imitador, mas a autoridade verdadeira é somente do Senhor sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Tome posse dessa autoridade espiritual. O segundo aspecto da autoridade espiritual que eu gostaria de destacar nessa noite é que nós recebemos a autoridade espiritual para exercê-la com um propósito. Toda autoridade espiritual, ela tem um propósito. Por quê? Porque ela é chancelada pelo Espírito Santo. A autoridade é chancelada pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, é um texto bem conhecido, diz assim: mas recebereis poder ou autoridade ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Então, a autoridade que nós recebemos, ela é chancelada pelo Espírito Santo. E ela vem para cumprir um propósito, um objetivo. Aqui vai dizer, ser as suas testemunhas, ou seja, replicar o modelo deixado por Ele. Nós somos as testemunhas vivas do Senhor Jesus, através das obras que Ele realizou, e até maiores ainda. E Jesus mesmo falou assim, coisas maiores do que eu fiz, vocês farão. Então nós temos essa autoridade para realizar o plano e o propósito de Deus nessa terra. E essa autoridade foi dada por Deus para um propósito. Eis o desafio, o grande desafio da grande comissão. Marcos 16, diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Eis a mensagem da grande comissão. E estes sinais, que sinais? Hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, nada lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essa é a autoridade. Deus nos dá autoridade com um propósito, para que nós sejamos suas testemunhas, e nós não devemos ficar temerosos ou tímidos para poder usufruir da autoridade espiritual. E isso tem faltado a nós como igreja, e quando eu falo igreja eu me coloco nesse contexto, porque muitas vezes nós temos nos acovardado e não temos usado a autoridade que Deus nos dá. Muitas vezes pessoas vem ao nosso encontro e nós muitas vezes tímidos não pregamos, não nos abençoamos, não impomos as mãos para orar. Irmãos, que nós possamos rever a nossa fé e a nossa posição diante de Deus como testemunhas vivas. Toda autoridade ela vem com um propósito. Com um propósito. Eu estou lendo o livro de Daniel, no meu programa de leitura bíblica. E o que me surpreende na vida de Daniel é como ele pôde usar a sua autoridade espiritual. Aquele moço que Deus, trouxe como cativo de Judá junto com seus companheiros, mas a Bíblia fala que Daniel, Deus deu a capacidade, as visões, as revelações de Deus, dos sonhos de Deus, das visões de Deus. Ele era um cara diferenciado no reino, por isso ele passou por tantos impérios, sempre guardando a sua fé, sempre guardando a sua identidade, sempre dando bom testemunho. E quando Nabucodonosor, ele tem aquele sonho daquela estátua, e ele chama ali todos os encantadores, os magos da Babilônia, para que pudesse decifrar o seu sonho. Mas o detalhe é que ele não contou o sonho. Ele queria que aquelas pessoas que se diziam capazes de interpretar sonhos pudessem revelar o sonho que ele havia tido. E ninguém conseguiu. Então ele dita um decreto para que fossem mortos todos aqueles magos do Egito e os encantadores, e Daniel estava incluído. E quando Daniel soube daquilo, ele começa a orar a Deus, ele e os companheiros deles, pedindo que Deus revelasse o
que é que o rei havia sonhado, Nabucodonosor havia sonhado. E Deus, numa noite, numa visão, Ele revela aquele sonho daquela estátua, né, que está lá em Daniel capítulo 3. E ele pede uma audiência com o rei, e falou: rei, eu vou interpretar o sonho. Levaram Daniel à presença de Nabucodonosor, e ali ele conta detalhe por detalhe e revela o sonho a Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor, ele tem aquele mistério, o seu sonho revelado por Deus através da boca de Daniel, o texto fala que ele se levanta do seu trono, o rei Nabucodonosor, né, imperador, o rei de um império de mais de 120 províncias, era um império muito grande. O todo-poderoso Nabucodonosor, ele se levanta do seu trono e se prostra com o rosto em terra perante Daniel. Uma autoridade humana se prostra diante de uma autoridade espiritual, porque nele havia o Espírito de Deus. Então, irmãos, toda autoridade ela tem um propósito, e Deus levou aquele moço lá, né, tirou lá da sua terra de Judá e levou para Babilônia com um propósito, para ser bênção e para revelar os mistérios, os propósitos de Deus, os planos de Deus, né, que envolvia a nação de Judá e a nação de Israel. Então, irmãos, toda autoridade ela tem um propósito. E um outro aspecto que eu gostaria de destacar da autoridade espiritual é que toda autoridade espiritual deve ser usada com responsabilidade. Há uma responsabilidade, irmãos, porque não se pode usar a autoridade espiritual aí, como muitos por aí têm usado uma autoridade espiritual para se locupletarem, né, para fazerem comércio da fé, muitas vezes usar aquilo que Deus tem dado como os dons espirituais, para usarem-se para si próprios e para o seu engrandecimento, mas não para glorificar a Deus. E isso também é perigoso, irmãos. E uma pergunta que eu deixo: quem tem autoridade tem poder? Nem sempre a autoridade, quem tem autoridade tem poder. Porque há muitas pessoas que se dizem ter autoridade espiritual, elas não têm poder, porque a sua vida, o seu testemunho não condiz com a sua autoridade. Muitos líderes são investidos de autoridades e ocupam posições de destaque, tanto na igreja como fora dela, e que muitas vezes constatam que não usam essa autoridade com poder. Sua autoridade está baseada na sua própria força e não no poder de Deus. Muitas vezes a autoridade ela é imposta pela força do braço, muitas vezes, mas ela não vem de Deus. A autoridade não vem de Deus. Muitas vezes as pessoas são investidas de autoridade, mas elas não têm poder para exercer a autoridade. Irmão, a nossa vida tem que condizer, o nosso testemunho, a autoridade tem que condizer com o nosso testemunho, porque senão de nada adianta. Então a autoridade ela tem que ser usada com responsabilidade. E eu estava me lembrando, né, do texto lá de Atos, capítulo 19, versículo 13 e 16, se os irmãos quiserem abrir lá. Um fato que aconteceu nos dias, né, dos apóstolos, diz assim: e alguns judeus, Atos capítulo 19, versículo 13 a 16, alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? O demônio reconhecia a autoridade de Jesus e reconhecia a autoridade de Paulo. E aquelas pessoas lá acharam que era uma coisa mágica, né? Usar o nome de Jesus e o nome do apóstolo Paulo para tentar expulsar demônio. O que aconteceu? Os demônios, né, acabaram avançando em cima deles e acabaram fugindo, né, todo machucado. É um fato que aconteceu na história da igreja primitiva. Então, irmãos,
ela tem que ser usada, a autoridade tem que ser usada com responsabilidade. Muitas vezes as pessoas têm usado, né, de maneira um tanto, quanto assim, desprezível essa autoridade, não de maneira correta, de maneira com responsabilidade, mas muitas vezes de maneira assim, até desprezível essa autoridade, e isso também desagrada a Deus, né? Como Jesus tratou a sua autoridade, né? Toda ofensa pessoal recebida por Jesus foi passível de perdão, mas só teve uma que ele falou, essa não dá para perdoar. Você sabe qual que foi essa? Uma situação? Mateus capítulo 12, versículo 22 a 32, não vou ler o texto, mas ali vai dizer o seguinte, que Jesus ele pega, né, naquele momento ali, ele cura um homem que era cego e mudo e endemoniado, era tudo junto, né? E Jesus liberta e cura aquele cego e mudo. E alguns fariseus invejosos começaram a murmurar e dizer assim, ó, ele expulsa os demônios pelo príncipe de Beelzebu. Aí Jesus, né, que conhece todos os pensamentos, ele fala assim, por que vocês ficam aí murmurando, arrazoando, né, dizendo que eu expulso os demônios pelo príncipe dos demônios, que é Beelzebu. Aí ele fala assim, como é que pode uma casa dividida subsistir? E aí Jesus vai dizer assim, ó, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então Jesus, ele recebia muitas vezes ofensas pessoais dos próprios fariseus, das pessoas que não criam nele como Messias, duvidavam daquilo que ele fazia, daquilo que ele pregava. Ele conseguia absorver, só que uma coisa ele não admitia, e ele fala que não tem perdão, quando falaram que a autoridade que ele usava para expulsar demônios era dos próprios demônios. Eles estavam mentindo, quer dizer, estavam ofendendo o Espírito Santo, que é o que outorga a autoridade espiritual. Então, irmão, muitas pessoas aí têm usado a autoridade espiritual de maneira desprezível, e estão pecando contra o Espírito Santo, e a palavra dizer que não tem perdão essas pessoas que praticam tal coisas. Então isso é sério, irmão, devemos usar com responsabilidade os dons e aquilo que nós recebemos de Deus, né? Deus é aquele que, o Espírito Santo é aquele que esquadrinha o nosso coração e também esquadrinha as profundezas de Deus. É Ele que esquadrinha, é Ele que convence o nós do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então, toda blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, irmãos, é Ele que nos dá a autoridade espiritual. Lembra-se de Ananias e Safira? E tentaram enganar os apóstolos, né? Aí Pedro vai dizer assim, ó, por que vocês mentiram contra o Espírito Santo? E o resultado disso é que eles acabaram morrendo, porque mentiram contra o Espírito Santo, aquele que tinha dado a autoridade espiritual na vida da igreja, na vida dos apóstolos. Então isso é muito sério, irmãos. Aquilo que nós recebemos de Deus, devemos tratar com muito zelo, com muito temor, porque isso Deus irá nos cobrar. Então usamos com responsabilidade a autoridade espiritual, não para o nosso próprio deleite, não para nos promovermos, mas para promovermos o reino de Deus, para proclamarmos a virtude de Deus, para fazermos a obra de Deus, né, aquilo que Deus requer de cada um de nós como igreja do Senhor. Devemos usar com responsabilidade. E o quarto aspecto que eu gostaria de destacar é que nós recebemos a autoridade espiritual para glorificar a Deus. Toda autoridade, como eu disse no princípio, ela vem como propósito, mas também vem para glorificar o nome do Senhor. Através do nosso testemunho, fazendo o nome dele conhecido, os discípulos eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a testificar e a pregar em toda parte, diz ali o texto de Atos,
né? E a manifestação do poder de Deus estava tão presente na vida dos apóstolos, né, que as pessoas estavam tão receptivas à sua mensagem, que os sinais e prodígios acompanhavam a sua pregação, né? Veja lá o relato de Atos capítulo 5, 14 e 16, diz assim: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Claro que a sombra de Pedro não ia curar, mas tamanha era a fome do povo, e a busca, né, da solução para os seus problemas, que eles acreditavam que apenas a sombra de Pedro poderia trazer um alívio. Mas mesmo assim Deus cooperava, né, com o evangelho, através dos sinais e prodígios, aonde diz assim a palavra de Deus: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Hoje já não se veem mais tantos sinais, irmãos. Esse é fato. Como fruto do nosso testemunho. Glorificamos a Deus quando usamos da sua autoridade outorgada para fazermos a sua obra. Quando enfrentamos o mal, quando declaramos vitória sobre o pecado, como expomos as obras do diabo, e quando mantemos acesa a chama do avivamento. Então, irmãos, toda a autoridade vem para glorificar o nome do Senhor. E creio que Deus tem um tempo novo para nós, como igreja do Senhor, nesses últimos dias. Embora há tantos escândalos, há tantas pessoas que estão se escandalizando, esfriando na fé, em nome de Jesus, há um grupo, há um remanescente. Eu creio que há um remanescente de pessoas, que Deus está levantando nesses últimos dias para proclamar as suas virtudes, que não vendem, que não negociam a sua fé, mas que possam usar a sua autoridade espiritual para proclamar as suas virtudes e declarar o tempo aceitável do Senhor. E creio que Deus vai levantar, e como eu já tenho ouvido de tantos lugares, que muitas igrejas estão passando por um reavivamento. Há muitas igrejas que estão expandindo seus templos, porque já não comporta o número de pessoas após pandemia. Houve um despertamento espiritual no coração das pessoas, e as pessoas, o mundo hoje está receptível à palavra de Deus, uma palavra de salvação, e esse é o tempo aceitável do Senhor, e que nós, como igreja do Senhor, possamos usar a autoridade espiritual que Ele tem colocado em nossas mãos para fazer a sua vontade. Amém? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades, e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.